Prezados irmãos, se vocês quiserem sentar mais próximo, a gente sente mais o calor humano, né? Tem bastante cadeira vazia aqui para frente. Olha, hoje é a última sexta-feira do mês. É pergunta e resposta. É um trabalho que nos traz uma alegria muito grande, porque aqueles que fazem perguntas, e que são perguntas inteligentes, nós observamos que tem leitura, que tem interesse em entender o que é o Espiritismo. Porque muitos ficam com uma imagem até muito negativa, achando que doutrina não passa, não é, assim de ritual, não passa de uma, vamos dizer, de um devaneio, uma criação mental errônea. E também a doutrina não foi criada por Allan Kardec. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec. Assim como o Velho Testamento tem a codificação nos 10 mandamentos, cuja figura central é Moisés, o Novo Testamento também é a codificação da revelação da lei do amor. E a figura central é de Jesus. A terceira revelação é de Allan Kardec, a codificação, não é? E tem a figura central que é Kardec. Agora, nós temos que ver que Jesus ficou no centro, porque ele é luz, ele irradia sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Então, eu fico feliz com esse trabalho, porque muitas pessoas nos fazem perguntas. Então, nós vamos primeiro fazer a nossa prece de abertura, né? E vamos pedir ao Wilson, faça para nós a prece. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre o Seu Evangelho. Pedimos a permissão para aprendermos um pouco mais no dia de hoje, que todos os bons espíritos possam nos acompanhar durante todo o decorrer dessa reunião. Que assim seja. A primeira pergunta é do mês passado. Por que as mudanças políticas acabam não ocorrendo? Pois é. Será que as pessoas realmente querem mudança? Ou será que só muda, enfim, o nome das pessoas, mas atitudes ainda é a mesma? Eu acredito que o ser humano só muda quando ele conhece de verdade o que é a vida. E a vida, ele começa a entender que é de causa e efeito. Quando ele começa a entender que ele vai pagar tudo o que ele faz, aí eu começo a dizer, não, vai haver mudança. Porque mudar o nome de sigla não quer dizer mudança. Eu acho que o mundo ainda vai entender melhor por que Jesus veio na Terra. Enquanto nós ficarmos só pensando em coisas materiais, só vai mudar partido, só vai mudar pessoas. É necessário mudança íntima, interior. Porque tem um ditado muito interessante que diz, a ocasião faz o ladrão. É muito forte isso que nós falamos. Mas o ser humano, ele precisa entender que se ele pegar isso aqui, ninguém está vendo, mas tem um espírito perto dele que está vendo. E se não tiver uma entidade, a consciência dele registrou. Do momento que registrou, ele vai ter que tirar do consciente dele. Não tem jeito. E para tirar, só passando pela mesma situação. E tanto é verdade que Emmanuel, esse iluminado espírito que orientou Chico Xavier durante toda a sua missão, ele fala o quê? Na mesma circunstância que você coloca seu irmão, um dia você será colocado.
Então, política por política, o que há de se fazer? É necessário conhecer o Cristo, é necessário nós conhecermos isto que eu estou vos falando, porque senão não adianta. Alguém mais quer falar sobre isso? O Wilson está dizendo que vai muito tempo para isso mudar. É preciso, gente, por isso nós não somos contra aquele espírita que fala, eu vou para a política, o verdadeiro espírita. Eu vou para a política, porque Dr. Bezerra foi vereador e deputado, e morreu pobre, engraçado, né? Bem pobre. Agora, do momento que as pessoas usam, por exemplo, uma religião, como diz aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, Deus não assiste, os espíritos superiores não assistem aquele que faz do caminho do céu coisas para se ganhar o caminho das riquezas da terra. Quer dizer, em vez de ir para o caminho do céu, ele usa o caminho do céu para confundir e pegar as coisas da terra. Deus não assiste. Assim como não assiste o vaidoso, o orgulhoso. Por isso, gente, a doutrina ela é uma dinâmica de reforma íntima. Certa vez o doutor Alberto Calvo me disse uma coisa, ele foi político. Eu o conheci, não de ficar indo no consultório dele, mas por circunstâncias, talvez até pela afinidade. Ele então uma vez falou para mim, olha Isabel, nunca roubei, nunca, e fiquei rico. Ele falou, com o meu trabalho, eu tenho imóvel, eu tenho meu salário, não precisa roubar. E se ele tivesse roubado, tinha ficado tudo na terra, como ficou. Ele partiu com a consciência tranquila, porque no dia 10 de novembro, fez 1 ano que ele foi sepultado. Então, nós vamos para a segunda pergunta. Alguém quer falar? Então, vamos lá. A imperatividade tem alguma coisa em relação à perturbação espiritual? O próprio espírito da criatura está perturbado. Ele nasce com o sistema neurológico com problema. É preciso unir muitas vezes, não é, a parte da medicina com a parte espiritual. Esta imperatividade, é preciso o tratamento, por exemplo, de desobsessão. É preciso usar técnica da filosofia espírita e da psicologia, que é uma das 5 ciências fundamental aqui do nosso planeta. Então, a imperatividade é tudo isso. E a primeira professora dessa criança, a educadora, vamos dizer assim, é a mãe. Não tem como. E não é ceder. A criança impõe, a mãe cede. Não, é necessário pôr limites. E hoje não é para bater, é para conversar. A criança, a gente tem técnica, aliás, eu aprendi com os espíritos. Fico muito grata aos amigos espirituais. Porque se olha no espelho, põe a criança na frente do espelho. E é interessante, gente, porque a parte pedagógica, o estudo pedagógico, e hoje para abrir creche, precisa que cada sala de aula tenha um espelho. Nós colocamos a criança na frente do espelho e diz, olha para você, acha que você está bem? Olha como você está com o rostinho sujo. É preciso lavar, precisa ter higiene. Ali a gente vai doutrinando a criança. Então aquela imperatividade, ela tem que ser controlada. E é desde pequenininha. Criança de 3 meses, perguntaram para o Chico, Chico, quanto tempo qual é a hora que eu vou educar meu filho? Quanto tempo ele tem que ter? Chico disse, quantos anos ele tem? 3 meses. Chico falou, já atrasou 3 meses. Quer dizer, então é na hora praticamente que a criança nasce. Né? A mãe já tem que saber que o amor dela tem que ser um amor de educação, um amor de energia, um amor de mostrar para o filho que não é com grito, não é bater, mas o que mais marca é o exemplo.
podem acreditar. Alguém quer falar? Então vamos para a segunda pergunta. Qual a relação do ódio ou temor que os evangélicos possuem dos espíritas? Gente, tudo que eu ignoro, eu tenho medo. Olha, se falar para mim, vai lá e faz aquela tomada, muda o fio da tomada, eu tenho medo, eu desconheço. Eu sinto medo. Do momento que eu aprender a mexer com a eletricidade, eu não vou ter medo. Então, quem não conhece o Espiritismo, acha assim uma coisa do outro mundo. Mas esquece que os maiores médiuns estão na Bíblia. Esquecem, o próprio Jesus foi um grande médium. E eu acho, como Kardec, eu falo eu acho porque eu concordei com Allan Kardec inteiro. Quando Kardec fala assim, que se ele teve algum mentor, foi Deus. Então, é uma coisa tão maravilhosa. Se nós pararmos para pensar na magnitude do Evangelho de Jesus. Vocês pararam para pensar que houve um aparecimento que a Bíblia chama de anjo, um espírito superior, porque quem pôs asa nos anjos foi a Igreja Católica, não é? E o Espiritismo diz que realmente nós precisamos duas asas, a do amor e da sabedoria. Mas vocês pararam para pensar que foi uma alma do outro mundo que apareceu para Zacarias e anunciou que Isabel teria um filho e que era para chamar João Batista? E ele se identificou dizendo que era Gabriel, o anjo Gabriel. E o mesmo anjo apareceu para Maria e a saudou, dizendo: bendito é o fruto do teu ventre. Jesus, darás à luz a um filho, a um espírito, que será a luz do mundo, que é o Messias prometido. Foi um espírito que apareceu. Eles esquecem que Jesus nasceu numa manjedoura e que aquela noite foi cheia de fenômenos. As estrelas, principalmente uma enorme que materializou no céu. E que essa estrela, ela guiava os pastores. E tinha um fenômeno, porque se ouvia glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. Eles esqueceram também que Jesus materializou Elias e Moisés. Esqueceu que Jesus afastou do obsediado de Gadara os espíritos que o perturbavam. Esqueceram que o mestre fez voltar à vida Lázaro, Talita e o filho de Jairo. Esqueceram que com a imposição das mãos ele curava os enfermos. Por isso o quadro Jesus Médium. Então eles têm medo, primeiro porque desconhece, segundo pela preguiça que tem de não querer meditar, porque está aí para todo mundo ver. Nós gostamos de comodidade, mas isso nós pagamos muito caro, porque conheça a verdade e ela te libertará. Quem não conhece a verdade fica escravo de opiniões alheias. Eu sempre falei, gente, procura a sua verdade. Os livros estão aí, leiam, meditam. Aqui eu procuro a minha verdade, cada qual vai procurar a sua. Eu tenho o papel de falar, apresentando flechas luminosas, porque eu tiro de Jesus, Kardec e o Chico. Mas vocês têm que não deixar a preguiça do lado e pesquisar. Alguém quer falar? Pode falar. Um casal de amigos. Sim. Quer dizer que você e teu marido tem um casal de amigos, que se eles descobrirem que vocês vêm aqui, que aqui é uma casa espírita, não tem amizade?
Então não são seus amigos. Não são. Porque quando eu sou amiga, eu vou no inferno com a pessoa, mas vou. Olha, eu vou contar uma historinha desse tamanho. Uma senhora, amiga do Chico Xavier, ela estava com 72 anos, morando sozinha, absolutamente só. Perdeu pai, mãe e irmã, fala francês corretamente porque é professora. E ela me conheceu porque uma amiga a trouxe aqui, no primeiro domingo do mês. E quando eu percebi o pânico que ela tinha, e eu falei, deixa eu ver a tua pressão alta, falei, durma aqui em cima, porque pelo menos você vai ser monitorada essa noite. E acontece que no outro dia ela pegou um táxi e foi embora para a casa dela, ela mora no Belém. Essa mulher passou a me ligar direto. Acontece que apareceu umas pessoas que queriam comprar a casa dela. E deram para ela um cheque de 20 mil reais, que em vez de ficar com ela, foi para o advogado do comprador. E ela me ligou, em pânico. Segunda-feira eu vou passar a escritura da casa. Eu falei, cadê o dinheiro? Não sei. Me deram 20 mil. Eu falei, como é que você passa uma escritura se você não recebe? Falei, está errado. Pois é, só Deus sabe o que eu fiz. Fui na delegacia com ela, dei parte. Ela entrou em pânico, porque na segunda-feira iam buscá-la para ir aqui no cartório da Coelho Lisboa. Ela me ligou, era um sábado, fui lá, pressão altíssima, conversei, não teve jeito. No domingo me ligou. De manhã a pressão dela estava caindo muito. Eu a fiz alimentar. 7 horas da noite ela ligou. Eu não estou suportando. Fui lá. Ela me disse o seguinte, Isabel, eu não fico sozinha. Eu estou em pânico, medo do que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Eu pensei e falei, aqui eu não posso ficar, mas posso te levar para minha casa. Levei. Ali começou o drama. Eu fui perseguida dizendo que eu era ladra de idosa, que eu tinha induzido não sei o quê, só que na segunda-feira eu fui na delegacia do idoso. Eu não acusei ninguém, contei o fato. O delegado me mandou para o promotor, fui lá na Barra Funda. Fui lá, fiz o boletim de ocorrência, ela me deu parabéns. Gente, só Deus sabe. Ela ficou na minha casa e, olha, os primos vieram atrás, não porque queriam ajudar, porque não queria que vendesse a casa. Só que eu falei para eles, como vocês foram na delegacia da parte de mim, eu recebo policial, mas vocês, na minha casa, vocês não entram. Olha como eu sou boazinha. Então, como é que pode ter amigo que por causa de um rótulo de religião, eu não sou mais teu amigo? Não, então ela não é sua amiga. Porque eu falo para vocês, aconteceu tudo depois como ela queria. Depois eu voltei na delegacia, porque eu fui intimada, expliquei o caso tranquilamente, sem advogado, sem nada. Ela vendeu a casa, recebeu, comprou o que ela queria, que é uma vila, e ela está tranquila. E quando precisa, me liga. E ela queria dar a casa para mim, ou então para o centro. Eu falei, não é o meu objetivo tirar coisa dos outros, de jeito nenhum. Ela falou, mas eu quero morar lá. Eu falei, você não quer, você tem condição de ficar sozinha, você tem teu dinheiro, você tem plano médico, você entendeu? Então, eu falo para vocês, amigo é aquele que sente a dor do próximo, senão não é amigo. Independente da religião. Inclusive, ela me deixou o álbum de família, que o Chico mandava carta para a mãe dela, para o pai, principalmente o pai. Você acha que eu ia deixar uma amiga do Chico, que ela falava, a minha sobrinha, passar por tudo aquilo? Então vamos passar junto. Alguém quer falar? Bom, então vamos para mais uma pergunta. Uma pessoa da família que desencarna pode reencarnar novamente na mesma família? Claro que pode. O grupo familiar, ele vai prosseguindo junto. Às vezes acaba a afinidade, então muda-se de grupo, mas prevalece a afinidade.
mas pode reencarnar, ou por missão ou como provação. A provação é aquilo, a lei de Deus não aceita a nossa desarmonia. A lei de Deus pede harmonia. E a lei de Deus nos coloca frente a frente com os nossos inimigos de vidas passadas. Por isso, nos lares, nós encontramos tantas criaturas, não é? Que custa a conviver. Alguém quer falar? Sabemos que Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Filho. Mas quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo, claro, nós vamos pensar nesses espíritos de tanta luz que executam a vontade de Deus. Mas tem uma frase que diz: não peques contra o Espírito Santo. Vocês sabiam que nós somos filhos de Deus? Como faz aqui a pergunta? Nós somos Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. Quer dizer, toda vez que eu pecar, eu estou provocando sofrimento para mim mesmo. Porque eu estou maculando a minha alma. Consequentemente, eu vou sofrer. E Chico dizia: carregue 100 quilos de provação, não queira 1 grama de remorso. Então é isso, o Espírito Santo é você. Porque quando você erra, a tua consciência detecta. O mundo às vezes não sabe, mas você sabe. E você não consegue se livrar de si mesmo. Alguém quer falar? Porque algumas pessoas são muito tímidas. Olha, gente, a timidez, às vezes é falta até de conviver com outras pessoas. Mas você pode ir quebrando essa timidez. Num grupo, por exemplo, de estudo, nessas escolas que a gente faz de terça-feira, quarta-feira à noite, sábado à tarde, quinta de tarde, faça um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eles podem conversar, dar a opinião daquele livro que está estudando. Ora, isto ajuda a pessoa a tirar a timidez. E hoje, com o apoio dos psicólogos, nós também podemos, não é, tirar essa timidez. Então é muito fácil. Um grupo de estudo, quando faz aquelas cadeiras arredondadas, eu acho muito interessante. Porque se comenta aquilo que quer se comentar. Claro que tem um limite, 5 minutos, 10 minutos, para dar oportunidade para todos, não é? Mas é uma forma de perder a timidez. Alguém quer falar? Então vamos lá. Qual a explicação sobre a metafísica da saúde? Gente, se nós entendermos que o nosso corpo, tudo que nós temos no corpo está contido na natureza. Não está? Tudo. As vitaminas, sais minerais, tira da onde? Os hormônios, tira da natureza. Agora, para entender, é preciso nós nos matricularmos numa faculdade e realmente estudar, que é um estudo magnífico, magnífico, porque envolve a natureza, que é o aspecto físico do planeta, junto com o nosso corpo. Eu acho incrível a presença de Deus, a maravilha, sabe, de nós sermos filhos desse Deus. Eu não sei por que as pessoas, às vezes, sentem tanto medo, tanto pavor, até da morte. Por quê, gente? Não é um adeus, é um até logo. Até logo. Ontem eu atendi uma mãezinha que ela perdeu seu filho de 13 anos. E o outro de 16, que era o coleguinha. Mãe, deixa eu dormir na casa do meu colega? Vai, filho. Pegaram a moto que o colega tinha e foram. Mas correram tanto que numa curva deve ter perdido a direção. Faleceu os dois. Os dois. E a mãe foi trazida pela nora e realmente eu vi uma senhora perto dela
tive a oportunidade de falar, né? Inclusive um detalhe do óculos. E quando terminou a orientação, a nora falou, viu, você falou que só acreditava se Dona Isabel falasse de alguma coisa que ela não soubesse e que não me perguntasse. Então ela falou, eu vou vir sempre. Por quê? Você viu a minha mãe. Falei, pois é, por isso o recado. Deixa que eu cuido dele aqui para você. Então, gente, nós precisamos entender que somos filhos de Deus. E essa metafísica, cada célula, cada pedacinho do nosso planeta, Jesus conhecia. Por isso ele acalmou a tempestade com tanta facilidade. Ele repreendeu o vento, o trovão, repreendeu o raio e tudo acalmou. Por isso ele é tão grandioso. Após o desencarne, quanto tempo demora para o espírito se comunicar? Gente, não existe realmente tempo para se comunicar. Isso depende, varia de espírito para espírito. Então, tem pessoas que vai anos. Tem outros, no caso do Eduardo, não chegou nem 4 meses, né? 3 meses e meio. 18 anos, um jovem de 18 anos. Então, isso depende da evolução de cada criatura e a maneira de aceitar o acontecimento. Para isso, o espírito muitas vezes se prepara. Sabendo na oração, sabendo que vai voltar um dia, medita, e tudo isso é tão maravilhoso. Então, hoje, nessa pergunta e resposta, eu espero ter chegado até o coração de vocês, porque é meu objetivo, porque eu acho que tudo o que é bom, que nós encontramos dentro da doutrina, eu busco inspiração para falar para vocês. Porque nós sofremos tanto às vezes porque não conhecemos. Por isso, nesse momento, a gente quer saudar os benfeitores que aqui se encontram. Saudar as equipes que trabalham numa festa tão grandiosa sendo preparada, que dia 20 nós encerramos a assistência social. Entidades que cortam esse universo com tanta facilidade e que vêm aqui como que abençoando cada uma de vocês. Aqueles que levaram um nome para casa, para comprar um brinquedo, uma roupa, louvado seja Deus, porque você se transformou num bem-aventurado aos olhos divinos. Aquele que se preocupou em doar um pouco de alimento, bem-aventurado seja, porque muitas vezes tirou de si para poder doar, para que essa cesta de Natal seja de fato tão volumosa e possa segurar o lar pelo menos 2 meses. Então saudamos nesse instante esses espíritos, mas acima de tudo eu quero saudar a figura luminosa de nosso Senhor, pelo grande médium que Ele foi, pela luz que Ele deixou no nosso planeta, por nos ensinar o caminho da nossa evolução, por nos mostrar a redenção da nossa alma e que somos eternos. Porque quando os 2 discípulos iam no caminho de Emaús, entristecido, de repente chega até eles como que um viajante e perguntam por que da tristeza. E eles respondem, então você não sabe dos últimos acontecimentos? Crucificaram o nosso mestre, tão puro, que só fez o bem, e ele partiu numa cruz. E aquele viajante se pôs a explicar que eles também haviam esquecido das profecias de Isaías, que falava que seria um cordeiro, e que não tinha nem onde repousar a cabeça. E quando chegou na pensão, onde os discípulos estavam hospedados, é que eles perceberam que Jesus havia caminhado com eles, porque a alegria havia voltado em suas almas. E ao entrar,
Eles contaram para os companheiros o que havia acontecido. Oh, maravilha! Porque todos se alegravam. A morte já não existia. O sofrimento ficava na terra. O corpo desgastado ficava. Mas a alma partia para o plano espiritual. Por isso Jesus abençoa esses companheiros aqui presentes, que estão te buscando, através da prece, através da fé, Senhor. Mas nós te suplicamos também, misericórdia por aqueles que acreditam na força da violência, que caminham na direção do crime. Senhor, que seus espíritos familiares possam ter forças de brecar essas criaturas, para que cesse os assassinatos, os roubos, os furtos, aqueles que se destroem pelas drogas. Ó Jesus amado, se compadeça novamente da terra. Olhai pelo Brasil, pela nossa política. Faça com que as almas se iluminem diante da tua grandiosidade. Porque, Senhor, que a vossa paz, que a vossa luz possa permanecer nesses corações. E que as curas espirituais possam estar em nossos meios, na nossa reunião. Que o corpo cansado, que o corpo doentado também receba nesse instante. Porque, Senhor, em teu nome, que nós queremos dar prosseguimento nesse trabalho, pedindo aos mentores que nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja.